Aqui agora falando com o Padre Fernando, né, aqui da Diocese de Araçatuba. É um prazer poder falar com o senhor, padre. Gostaria de fazer a primeira pergunta. Quantos anos de sacerdote, padre? Eu completei agora em janeiro 10 anos de sacerdócio. Que lindo, né? Em que momento da vida ou como que foi que o senhor descobriu a vocação para o sacerdócio? Olha, como é uma longa história, então eu vou resumir. Eu senti o chamado de Deus já na tenra infância. Depois, com a participação na igreja, na comunidade, esse chamado foi sendo consolidado. E justamente a participação na paróquia, né, onde eu estava participando. Quando eu saí para o seminário, eu estava participando da paróquia São Benedito de São Cristóvão, né, em Birigui. E lá o Senhor consolidou o chamado e aí respondi o meu sim, fui para o seminário. E aqui eu estou. O que é para o senhor hoje ser sacerdote? O sacerdócio é uma dádiva de Deus. A própria teologia e o ministério, né, do sacerdócio é justamente ser para os outros, para a igreja, para a comunidade, para o rebanho, um outro Cristo. O sacerdote age na pessoa de Cristo, não somente no momento da Eucaristia, mas ele precisa ser um outro Cristo em todos os momentos de sua vida. Então, ser sacerdote é um dom de Deus para nós e também para a própria comunidade, né? Amém. Hoje o senhor é o assessor, né, da renovação carismática na Diocese de Araçatuba. O que seria a função de um assessor, né, e o que é para o senhor, né, ter sido convidado, ter sido chamado para ser um assessor da RCC? O assessor é aquele que faz justamente esse acompanhamento como um responsável do clero para o movimento ou para a pastoral. Então é muito positivo que cada pastoral, cada movimento organizado também na diocese tenha o seu assessor, até mesmo como um elo de comunhão entre o próprio movimento, né, e os sacerdotes e a igreja, o bispo diocesano. O assessor ele justamente está em comunhão com o bispo na diocese, com os outros sacerdotes. Então é aquele que vai ajudar o próprio movimento a caminhar unido à igreja, unido aos seus pastores, né, promovendo sempre o seu carisma, né, a sua comunhão, também o seu dom, justamente em comunhão com a igreja. Então o assessor é aquele que está como irmão de caminhada, mas ajudando o movimento, né, como um representante mesmo, né, do clero junto ao movimento. A gente sabe que a igreja ela possui várias pastorais, vários movimentos, né? Para o senhor, qual é a importância da renovação carismática hoje para a Igreja Católica? A renovação carismática é um movimento reconhecido pela Igreja, até mesmo pelo próprio Papa Francisco, que tem motivado, né, o movimento no seu carisma, né, no seu dom recebido de Deus, do Espírito Santo. Então é um movimento de extrema importância, porque nos ajuda a vivenciar a nossa fé, assim como os outros carismas, né, ministérios, serviços que existem na igreja. Então são caminhos de participação existentes na igreja, caminhos de participação existentes na comunidade. E assim como os outros, né, movimentos e pastorais da igreja têm sua importância, o movimento da renovação também tem. São cristãos, católicos, que querem viver a sua fé, movidos pelo Espírito Santo e com os dons que o Espírito Santo concede a cada um, colocando a serviço do bem comum da própria comunidade, para que edifique a própria comunidade e o reino de Deus entre nós. Então, o movimento ele é, sim, de suma importância, porque ele faz parte da igreja, está inserido na igreja e ajuda também a igreja, né, a crescer e a enriquecer, né, a sua diversidade de ministérios, de carismas existentes dentro da nossa própria Igreja Católica. Ok, muito obrigado, Padre Fernando, pelas suas palavras, né? Deus abençoe, que continue caminhando junto conosco nesse movimento, nessa assessoria. Que Deus abençoe o senhor.